Bem, meus irmãos, como nós dissemos anteriormente, nós somos da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis e hoje, a 1º de junho de 2021, nós vamos realizar a nossa palestra pública. E hoje nós temos a nossa irmã Denise, que fará o nosso estudo, e o tema é o maior. Denise, o seu microfone está aberto, dá para ouvir a sua voz. Já está começando, Sim. tá bom? Então, eu vou Ok. fazer agora a nossa prece de abertura da nossa palestra. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos aqui reunidos, Senhor, para mais uma noite de estudos. Que a tua misericórdia, a tua compaixão e o teu amor se derrame sobre todos nós. Que possamos aqui na noite de hoje aproveitar ao máximo essa oportunidade que a nossa irmã Denise nos trará e conhecer um pouco mais do teu evangelho, Senhor. Envolve-nos na tua luz, na tua paz. E sempre te pedimos, Pai, tem misericórdia daqueles que se encontram doentes, enfermos no leito do hospital ou daqueles que estão desencarnando. Ampara, consola, esclarece esses irmãos, assim como os seus familiares. E assim envolvidos por essa luz e por essas energias que se derramam sobre nós, te pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje, graças a Deus. Como eu disse antes, né, hoje, dia 1º de junho de 2021, nós estamos aqui para a nossa palestra pública. E o tema de hoje é do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o tema de hoje é o maior. Esse tema corresponde ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 6. E diz assim: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Isso está em São Mateus, capítulo 18, versículo 4. Então, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Denise, que Deus abençoe e que nós possamos aproveitar para refletir com as suas orientações, com os seus ensinamentos. Palavra com você, Denise. Obrigada, Rose. Joana de Ângeles inicia citando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 6. E também Mateus, capítulo 18, versículo 4. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E ela inicia assim: a supremacia do ego, conduzindo o indivíduo, faz que este se aferre às paixões primevas, das quais decorrem as ambições descabidas, os interesses mesquinhos, as quimeras. Encharcado pelos fluidos grosseiros da matéria, o ser tem dificuldade de superar esses impositivos, disputando na área das lutas pueris a supremacia da sua vaidade e dos procedimentos que lhe caracterizam a faixa de evolução moral ainda retrógrada. O que ela quer dizer com isso? Que nós estamos ainda num patamar evolutivo. Então, ainda somos sujeitos aos erros, às inseguranças, às ligações com o mundo material, que ainda é muito forte. Então, essas dificuldades que nós temos de superar, porque a nossa ligação ainda é muito grande com a matéria. E por causa da nossa evolução também, no mundo em que nós estamos, no mundo de provas e expiações. Eu trouxe do livro Boa Nova um exemplo de que até um discípulo de Jesus, nós somos também, né? Mas aquele muito próximo dele, depois de se tornou apóstolo. Mas nessa ocasião,
ele era discípulo ainda. O nosso querido Pedro, quando da prisão de Jesus, e Jesus o avisou naquela ceia, né, de que ele o negaria 3 vezes. Esse pequeno trecho do livro Boa Nova, que é da biografia de Francisco Cândido Xavier, nesta parte aqui que eu vou ler um pedacinho para vocês, para vermos como a gente, apegado à matéria, não se coloca, ainda tem muita dificuldade em se libertar e seguir o Cristo. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias, e tão logo se verificar a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do evangelho do reino, atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém. Então, ainda porque era ainda muito ligado às nossas dificuldades, né? As visões. Pedro também ainda não entendia o Cristo. E depois que Jesus foi preso, ele fez a negação, né? Então, vieste socorrer teu mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo desse homem. Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. E passaram longas horas e Simão Pedro ainda naquele desespero, preso ainda naquele duelo da própria consciência, né? Foram horas muito penosas para ele, né? Justamente na hora do seu testemunho. E após isso, foi quando o galo cantou pela 3ª vez, e ele lembrou-se, recordou as palavras do mestre e se sentiu perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante de onde estava, voltou-se instintivamente para a cela em que o mestre estava prisioneiro e viu o semblante sereno de Jesus contemplá-lo através das grades singelas. É o livro Boa Nova, tá? Então, ele ficou preso de um indizível remorso. Ele se retirou, envergonhado dele mesmo, e sentou e chorou. Então, aquele homem forte, que olhava as pessoas, não conseguia perdoar as mulheres infelizes, né? Aquele homem ríspido e resoluto estava ali abatido, feito uma criança. E chorava pela sua própria falta e começava a entender a razão de certas experiências dolorosas dos seus irmãos em humanidade, que ele recriminava a muitos outros, mas ali ele percebeu que tudo quanto nos outros ele não conseguia compreender, né, não conseguia ver como irmão, ele estava sentindo, ele próprio, que ele errou, ele falhou. Ele viu que ele era normal, né, como todos nós. Desejava ansiosamente ajoelhar-se diante do Messias e suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa, né? Pelo véu de lágrimas que lhe escurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe o mestre que vinha vê-lo, em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me.
nesse instante. Porém, nada mais viu na confusão de seus angustiantes pensamentos. Luar alvíssimo lhe enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando-se das advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Esse texto tem por título A Negação de Pedro, é o capítulo 26. Eu li apenas um pedacinho. Então, Jesus já havia dito para ele: o homem é mais frágil do que mau. Porque ainda tem muita dificuldade em superar essas paixões, né? Essas paixões primevas, como ela diz aqui no texto. Bom, Joana de Ângeles também, aqui no quinto parágrafo, fala assim dessa necessidade que a gente tem de se destacar no grupo social, né? Essa necessidade que temos de nos destacar anula o nosso discernimento, porque o que acaba dominando é o nosso lado materialista, o lado em que a gente está apegado às questões de gozos e lucros pessoais, né? Então, ela diz que resultado da sombra coletiva que se responsabiliza pelos comportamentos doentios dos povos, a sua diluição exige contínuos esforços, de modo a se aclararem as situações amesquinhantes que têm pairado sobre a sociedade no transcurso dos tempos. Lentamente, porém, com o deutropismo, atrai homens e mulheres nobres que rompem com o status quo perturbador, apresentando horizontes felizes que conduzem à reabilitação do ser humano, facultando-lhe mais amplas conquistas de harmonia e dignidade. Então, o deutropismo vem da palavra tropismo. Tropismo, na ciência, na biologia, quer dizer uma reação de organismos fixos ou de suas partes, que consiste na mudança de orientação determinada por estímulos externos, dita positiva quando em direção ao estímulo e negativa quando se afasta do mesmo. Então, o deutropismo é uma inerência ao ser que o impele naturalmente, né, inapelavelmente para Deus. Assim como o heliotropismo mobiliza automaticamente o reino vegetal para a luz. Então, como Deus habita em nós, Deus está dentro de nós, né? Nós temos naturalmente essa vontade de seguir, de melhorar, de progredir. Então, vamos lentamente deixando de fazer o que a gente fazia há muito tempo, o errado. Passamos lentamente a nos desvincular das coisas materiais e nos vincularmos mais às coisas espirituais. Tá? Então, segundo a definição de Divaldo Pereira Franco, deutropismo é o estímulo que impele o ser a crescer em direção a Deus. Jesus enfrentou essa terrível herança ancestral em soberano governo sobre as consciências dos seus contemporâneos. Lembram-se que Jesus também passou por essa avalanche de apego ainda às coisas materiais, de querer ser melhor que o outro,
mais do que ele passou, mais do que ele foi injustiçado. Então, essa terrível herança que a gente tem, que governa as nossas consciências, Jesus também passou por isso, lá no seu tempo. Então, vamos ver na Gênesis, no capítulo 17, um pequeno pedacinho, que explica essa incompreensão daqueles contemporâneos de Jesus, tá? Para mostrar como ele conseguia nos ver naquela época, ver os iguais naquela, tratá-los como iguais, tratá-los como irmãos, amá-los a todos, mesmo aqueles muito equivocados. Então, o hábito de se verem, diz no capítulo 17 da Gênesis, predições do Evangelho, ninguém é profeta em seu país, no item 2, terceiro parágrafo, inicia assim: o hábito de se verem desde a infância, nas circunstâncias vulgares da vida, estabelece entre os homens uma forma de igualdade material que faz com que frequentemente se recuse a reconhecer uma superioridade moral naquele do qual tem sido o companheiro ou o comensal que saiu do mesmo meio do qual se viu as primeiras fraquezas. O orgulho sofre pela ascendência que ele é obrigado a aguentar. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre na mira do ciúme e da inveja. Os que se sentem incapazes de alcançar sua altura esforçam-se de rebaixá-lo pelo denegrir, pela maledicência e pela calúnia. Gritam tanto mais forte quando se vejam menores. Creem-se engrandecer e ofuscar o outro pelo barulho que fazem. Tal foi e tal será a história da humanidade enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e não ampliarem seu horizonte moral. Também esse julgamento é próprio dos espíritos mesquinhos e vulgares, que atribuem tudo à sua personalidade. Por outro lado, faz-se geralmente dos homens que se conhece apenas pelo seu espírito, um ideal que aumenta com o passar dos tempos e dos lugares. Despojam-nos quase da humanidade. Parece que não devem nem falar nem sentir como todo mundo, que sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem imaginar que o espírito não poderia estar incessantemente tenso e num estado perpétuo de superexcitação. No contrato diário da vida privada, vê-se muito o homem material, em que nada se distingue do vulgar. O homem corpóreo, levado pelos sentidos, quase anula o homem espiritual, que só impressiona o espírito. De longe, só se vê os clarões do gênio. De perto, se vê as limitações do espírito. Depois da morte, não pode haver mais comparação. Só subsiste o homem espiritual, e parece tanto maior quanto a lembrança do homem corpóreo esteja mais distante. Então, quanto mais distante da materialidade, mais voltado para o lado espiritual, o espírito se torna mais puro, mais elevado, né? Eis porque os homens que marcaram sua passagem sobre a terra com obras de um real valor são mais apreciados após sua morte do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade porque os invejosos e os ciumentos desapareceram. Os antagonismos pessoais não lhe existem mais. A posteridade é um juiz desinteressado que aprecia a obra do espírito, aceita sem entusiasmo cego se for boa, rejeita sem rancor se for má,
abstração feita da individualidade que a produziu. Então, é o que nós deixamos, né? E Jesus, aquela época, né, os homens estavam muito voltados à parte material, à parte de aparecer, né? Tanto que o governador, né? E Pôncio Pilatos, mais tarde, o imperador, eles não querem não se comprometer com isso. Então, eles ficaram marcados por quê? Não foi pelo bem que fizeram, né? Ficaram marcados pela situação de ver aos seus próprios interesses, né? E Jesus passou por essa rudeza toda. Submetidos aos caprichos das leis arbitrárias e punitivas na sua crueldade e rudeza, estabeleceram a relatividade dos valores humanos, o que, de certo modo, ainda permanece na Terra. Ela está falando de certo modo, né? O que nós achamos? É claro que ainda permanece na Terra, porque o homem ainda não se purificou. O homem ainda não evoluiu de forma a se tornar um espírito puro. E o reino dos céus está... porque as pessoas acham assim, essa distância do reino dos céus, por quê? O reino dos céus já existe. Mas os homens só vão se aproximar do reino dos céus, e o reino dos céus fará parte dos homens a partir do momento que eles vão se purificando. Que nós vamos nos purificando, nós vamos nos evoluindo, melhorando. Nós formos entendendo a vontade do Pai. Porque Jesus é tão próximo a Deus. Porque ele evoluiu e ele fez a vontade do Pai, faz a vontade do Pai. Ele e outros espíritos luminares, aqueles espíritos superiores que conseguiram evoluir, mas não foi por mérito próprio, né? Não foi uma doação de Deus. Né? Então, nós, como homens imperfeitos, temos que fazer essa mudança em nós também, tá? Porque ela diz aqui, especialmente quando da irrupção das guerras hediondas, porque a gente ainda vive à beira de guerras, que submetem uns à dominação de outros, quando a gente permite subestimar aqueles que não pertencem às mesmas castas, à mesma raça, à mesma religião, em preconceitos famigerados, que ela diz aqui, que os dividiam, amesqueavam os considerados inferiores. Então, aquela época de Cristo e ainda hoje. Né? Então, Cristo passou por isso tudo, por essa crença de que ele era inferior. Aqueles que, como a gente viu na Gênesis, que compartilharam com ele a existência, não deram valor. Tanto que ele se afastou, né, e foi pregar em outro lugar. Como ele mesmo dizia que não se deve dar pérolas aos porcos. Então, se eles não estavam interessados em ouvi-lo, ele foi atrás de quem estivesse, porque ele estava ali para os doentes. E aqueles doentes que gostariam de serem curados, né? Continua Joana de Ângeles. No rol das propriedades estabelecidas nessa sociedade primitiva e em processo de crescimento moral, as mulheres, crianças e os escravos não desfrutavam de quaisquer direitos ou de mínima consideração, antes servindo como animálias desprezíveis. Né? Eram subestimados, né? A identidade predominante era da força brutal, remanescente da selvageria
que se impôs nos primórdios do desenvolvimento antropológico. A sombra coletiva conduzia ao desvario, ao total vilipêndio do sentido humano de comportar-se e conduzir o seu próximo. Então, Jesus, o homem nazareno, se deparou com essa terrível situação espiritual e cultural quando ele veio, né? Enfrentando a hediondez e o crime, que são alguns dos disfarces da ignorância, quando predomina em a natureza da criatura. Então, é pela evolução da criatura. E ninguém evolui igual, de forma igual, né? Uns evoluem mais rápido, menos, dependendo do esforço de cada um. É isso. Então, Jesus iria reverter a situação ignóbil, porque foi alguém que engrandeceu a mulher. Ele teve a coragem de engrandecer a mulher, quando todos a vituperavam, destacando-a com respeito e consideração merecidos e que lhe eram negados, rompendo a hipocrisia, os prejuízos sociais e os caprichos inferiores, que se tornaram regra de conduta nessa sociedade tumultuada pelos conflitos internos e externos, encharcada de orgulho e intoxicada de presunção. Então, à época, Jesus, o homem nazareno, como ela diz, teve a coragem de colocar a mulher para cima, de mostrar que a mulher devia receber tanta atenção, tinha tanto direito quanto todos os outros. Tratou a mulher como irmã, como alguém digno de merecer cuidado, atenção, de ter vontade própria. Porque o homem justamente fazia o quê? Para se eximir dos seus erros, né? Então, como diz a Joana de Anjos aqui, Jesus investiu contra essa sombra coletiva, definindo que a fragilidade e inferioridade atribuídas à mulher eram resultado dessa dubiedade moral do próprio homem, que assim projetava a sua fraqueza na mulher, ao invés de ter a coragem de auto-enfrentar-se para combater o defeito de evolução e a falta de maturidade psicológica dele. E era só o tempo de Jesus? Ou a gente ainda vê essas coisas hoje? O preconceito era só aquela época? Ou o preconceito continua, embora hoje o que acontece? Nós evoluímos. 2000 anos para evoluir. Não podemos dizer que não se evoluiu nada. Nós evoluímos. Só que ainda existem irmãos nossos que ainda estão com essa, e cada um está no seu patamar. Eles ainda têm essa visão. Então, cabe a todos nós fazermos como Jesus, não pela força, né? Não pela agressividade, pela violência, e sim, pelo exemplo dele, é pelo amor. Era aparentemente mais fácil, mais cômodo atacar a projeção da imagem detestada noutrem do que, identificando-a no ímã, trabalhar por superá-la. Então, para nós é muito mais difícil, né? Mas é um esforço que temos de fazer. É sempre uma atitude sórdida, continua Joana de Ângeles, combater a projeção antes que a realidade geradora, a sua causa. Bom, Jesus sempre se comoveu diante da mulher, que é a construtora da humanidade, a quem era negada a oportunidade de demonstrar o seu potencial em razão da sombra bíblica, como diz Joana, que lhe projetara a culpa
pela defecção do homem no paraíso mitológico, seu arquétipo ancestral. Então, esse modelo, esse padrão que se reproduzia, né? Dessa concepção desse paraíso mitológico de Adão e Eva, como a mulher sendo culpada do erro do homem. Na perspectiva da psicologia profunda, a ojeriza à criança e o repúdio a que se via submetida igualmente caracterizavam o conflito dos adultos, temerosos da velhice, das doenças, da morte, por efeito de serem substituídos pelos infantes de então. Então, naquela época, Jesus também atuou mostrando a beleza, a formosura que era uma criança. Ele pegava a criança para exemplo, né? Ele então Jesus utilizou-se da criança como sendo modelo de pureza, de inocência, em razão de ainda não haver penetrado no uso da razão, do discernimento do bem e do mal. Essa, a fantástica conquista do self, né? A razão. Não obstante as experiências anteriores na sua condição de espírito imortal, que ele estava mostrando a figura ali naquele momento, enquanto era criança, sem ignorar, vamos dizer assim, de que ele já teve uma existência pretérita, né? Que ele é espírito. Mas repetidas vezes referia-se-lhe com expressões enobrecedoras, exaltando a pulcritude. A pulcritude é a beleza, a formosura, determinando que nunca expulsassem as crianças de sua presença, pois que também a criança era digna de participar do seu banquete da Boa Nova. Então, compreensivelmente, os seus discípulos também, apesar de estarem emergindo da sombra em que se refugiavam, ainda se debatiam dos conflitos, exaltando os caprichos do ego, enquanto que ele era a fraternidade ampla e incondicional, o amor em todas as dimensões. Então, a gente lembra dessa passagem, né, em que eles vêm pelo caminho, discutindo ali, depois de fazer curas, de darem palestras, né? Eles vêm todos ali, um disputando com o outro. Quem é que seria o maior dentre eles, né? Ao primeiro ensejo, sombreados pela ilusão, disputavam privilégios, anelavam por prioridades, destaques, honrarias. Não haveria outra motivação para estarem ao seu lado, se não usufruíssem do seu prestígio, da sua notoriedade, convertendo essas conquistas em resultados de imediato consumo e prazer. Qual dentre eles seria o maior? Discutiam animosos, em ocasião quando retornavam de uma viagem, na qual haviam sido incumbidos de realizar alguns mistérios. Então, eles estavam querendo saber quem é. Eles se esqueceram quem seria o maior, mas se esqueceram de que essa seleção se daria de forma diferente, diz aqui Joana de Ângeles, através da renúncia, do desapego e das vitórias sobre as paixões servis. Então, eles ainda não compreendiam Cristo na sua totalidade, né? Eles ainda não compreendiam e lutavam, eles tinham ciúme uns dos outros, iguais a nós. Né? Só que eles fizeram um esforço e muita renúncia mais tarde, né? Muita renúncia, muito trabalho, muito sacrifício. Bom, quando chegou perto de eles
discutindo, chegaram perto de Cristo, né? Chegaram esfogueados, como diz aqui, e o encontraram. Ele os desnudou com um doce e transparente olhar, para logo inquirir paciente: que vinhais discutindo pelo caminho? Descoberto quais crianças, surpreendidas em erros que não podia ocultar, envergonharam-se, entreolharam-se, mas a verdade é que desejavam saber quem era o mais amado. O tema estava pulsante em seus sentimentos apaixonados, assinalados pelos ciúmes e por querelas ridículas, pela competição, pela inveja, né? Viviam com ele e não o reconheciam. Estavam na claridade e optavam pela treva. Então, aturdidos, ouviram e viram o terapeuta das suas enfermidades tomar de uma criança e transformá-lo em modelo. Para ser o maior no seu conceito, era necessário fazer-se o menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando seu irmão no lugar onde desejasse estar. Ele viera para que se tivesse vida, e essa é a libertação da ignorância, da noite, da sombra, do erro. E ainda hoje, o rapto de Jesus, homem, o rapto é o desafio, né? O desafio de Jesus ainda hoje é o mesmo. Ele permanece rompendo as masmorras que aprisionam o ser estúrdio e enfermo, que se recusa à pureza, à inocência, à espontaneidade dos sentimentos, permitindo manter os gravames, os vínculos, né? O vínculo das suspeitas infundadas, dos ressentimentos doentios, das intrigas infamantes, dos caprichos mórbidos. E ele nada exigia jamais condicionava, nunca, porém, se submetia às paixões em voga. Então, ele colocando a criança como um arquétipo, né, vamos dizer assim, de um modelo, né, de padrão, de comportamento, como uma ideia, uma imagem que a gente deveria ter de como deveríamos nos portar, como deveríamos ser para entrarmos no reino dos céus, né? Para nos aproximarmos do reino dos céus e para que esse reino dos céus se aproxime de nós. Então, conforme nós formos evoluindo, o planeta Terra vai evoluindo e nós vamos nos aproximando ao mesmo tempo que o reino dos céus vem se aproximando de nós. Mas basta termos essa vontade de melhorar e fazermos o que o Mestre Jesus nos explicava naquela época e que até hoje nos vem incitando, nos vem desafiando. Que é um desafio você superar a si mesmo e poder melhorar, poder superar as suas dificuldades, né? E se tornar um ser mais evoluído. Porque a dificuldade nossa está exatamente em nos burilarmos, nos reconhecermos doentes e buscar o mestre, o médico das almas, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 6, Kardec nos diz assim, que a mesma ideia que Jesus nos fala quando ele diz que ele pega a criança como um tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é,
que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Essa mesma ideia fundamental se depara em outra máxima, que é: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E também nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Então, nós temos o conhecimento de várias passagens de Jesus, em vários acontecimentos, né? Porque ele não abria a boca à toa, né? Quando ele falava coisa boa. Então, se imagina, ele ensinava o tempo inteiro. Todas as oportunidades que tinha de ensinar, ele ensinava. E isso a gente foi sabendo pelos evangelistas que escreveram o Novo Testamento, que a gente soube pelo Espiritismo, né, o que a gente estudou mais profundamente, estudando o Espiritismo, pela escritura de Kardec, junto aos espíritos superiores, que nos traz esse exemplo, né, que nos traz essa explicação, que nos traz exemplos no céu e inferno, muitos exemplos que os espíritos nos dão, nos falam, são testemunhos vivos de como é a nossa condição após atravessar, durante a nossa existência na Terra, de acordo com o que nós plantarmos, né? Que a gente vai colher mais tarde. De acordo com que nós seremos de acordo com o que fizermos. Então, aprendemos com os espíritos, aprendemos com Kardec, que organizou todo esse estudo. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a grande certeza do caminho que vamos trilhar, porque ele aqui nos relembra, nos reaviva, nos explica, nos diz aquilo que Jesus não pôde dizer naquela época. E vai deixando muito claro. Então, nós temos que pegar o Evangelho, estudar e trabalhar segundo as explicações, segundo os exemplos dados, segundo toda essa trajetória da vida do Mestre que nos vem passado esse tempo todo, para que a gente possa ter essa condição de espírito transformado, né? Ter essa condição de auxiliar o outro, fazer aquilo pelo outro que desejaríamos que fizesse por nós. Então, o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria e nos mostra a posição daqueles grandes no mundo, dos espíritos, mas que eram pequenos na Terra. Então, Jesus nos mostra que sermos humildes, sermos de coração puro, simples, como uma criança, e que nós vamos levar para a nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, aquilo que a gente não perde nunca, né? Que são as nossas virtudes conquistadas, né? Porque a parte material, nós vamos deixar tudo aqui, quando retornarmos à pátria espiritual. E o Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições aqui no mundo terreno, no mundo material, mas
quando retornam ao pátria espiritual, notam-se, surpreendem-se com uma posição bastante inferior àquele que lhe é inferior aqui na Terra, né? Que a gente não pode procurar. Eu vou ler o texto aqui, tá? Um pedacinho. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes, se fizer por merecer, se seguir os passos do Cristo. E Joana de Ângeles termina o texto dela, o maior, dizendo assim: Jesus vivia intensamente a mensagem que ensinava com palavras e exemplos, silêncios e sacrifícios. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequenino como esta criança, será o maior no reino dos céus. Então, ele estabeleceu esse mandamento como uma condição essencial. Só teremos lugar junto no reino dos céus, junto aos espíritos elevados, se nós nos fizermos como crianças, se nós nos fizermos puros, humildes, tratarmos os outros como irmãos, né? Não perdoarmos aos nossos inimigos, e no Livro dos Espíritos tem a questão 275 também, que nos auxilia, né? Kardec faz essa pergunta: o poder e a consideração de que um homem desfrute na Terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? O que é que os espíritos superiores nos respondem? Não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Foi a resposta dos espíritos. Lê os Salmos. E eu nunca tinha lido o Salmo. E peguei a Bíblia para ler. Porque os salmos que eu conheço são aqueles mais falados, né, de Davi, né? E eu fiquei realmente assim, impressionada com os salmos. Aí, como eu recebi ali uma orientação de ler o 14, está falando sobre corrupção, é exatamente os assuntos do momento, né? Então, a gente vê que não há disparidade entre o que se falava naquele tempo, se os espíritos falavam, lê os salmos, né? Jesus falava, você já sabe o que diz na lei, o que diz na lei. Pegava os escritos antigos. Então, basta a nós também estudarmos a Bíblia, estudarmos o Evangelho, seguirmos os passos de Jesus, que o reino dos céus virá até nós, porque seremos dignos dele. Tá bom? Muito obrigada, gente, pela atenção. É o que eu trouxe no momento pelo estímulo de Joana de Ângeles ao estudo. Nós agradecemos a Denise, realmente deu para a gente refletir bastante. Foi muito bom, hein? Gostei bastante. Então, que a gente possa continuar. Quer dizer, está ficando estudando Joana de Ângeles, é bom saber disso. Joana tem muita coisa para nos ensinar. Então, meus amigos, queremos... Eu digo que for fácil não, tá, Rose? Abriu a porteira.
Gente, eu agradeço a presença de vocês. Amanhã estaremos aqui às 18h30 para os nossos estudos, para o estudo do Evangelho. Lembrando a todos que o horário de terça-feira mudou, porque agora nós terminamos o estudo do livro para Paulo Estevão. Então, o livro dos Espíritos agora é às 5 horas da tarde, tá? No horário do Paulo Estevão. Vai até 18h10, por aí, lá para 18h20 começa o estudo do livro Memória Suicida. Então, Livro dos Espíritos, 5 horas, tá bom? Então, semana que vem, nós vamos, parece que é a questão 90 do Livro dos Espíritos, às 5 horas da tarde. Lembrando assim. Então, tá, gente, eu agradeço muito a presença de vocês e eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai, em agradecimento por esse momento de esclarecimento, de ensinamentos, que todos os companheiros que se encontram conosco nesse momento possam ter sido esclarecidos, possam ter compreendido a bondade do Pai e saberem que estão sempre amparados, estão sempre sendo guiados pelo melhor caminho. E assim, Senhor de misericórdia, muito agradeço por todas essas oportunidades, que sejamos todos nós abençoados, que Francisco de Assis possa nos abençoar, que Jesus Gonçalves, companheiro querido, nos ampare e que sejamos dignos da bondade do Pai. E assim, Mestre Jesus, querido amigo e companheiro, que a sua luz se faça presente sobre todos os irmãos nesse momento, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, que possa a paz, Senhor, reinar nos lares entre as famílias, as crianças, os pais. E assim, Senhor, que a Mãe Santíssima de Nazaré, com seu manto de luz, cubra esse planeta nesse momento de tanto sofrimento, de tanta dor. E assim, muito agradecidos somos por esse momento tão especial. Que a sua luz se faça, Senhor, e que sejamos dignos dessa doutrina que tanto nos esclarece. Fica conosco, Pai de misericórdia, e dai-nos a sua bênção, hoje, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Agradecemos a nossa amiga pela sua prece, desejamos a todos uma boa noite, tá? Que Jesus nos abençoe e amanhã estaremos de volta aqui para continuarmos os nossos estudos. Ó, se Deus quiser. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenha uma boa noite. Denise. Um abraço do meu amigo Nilson, tá, Ana? Que Deus abençoe. Oi, Ana, um abraço. Um beijo para todos vocês. Beijos, fiquem com todos. Fiquem com Deus. Beijos, Denise. Beijos, Carmen. Tchau. Tá, beijão, querido. Tchau, Dina. Bom te ver. Fiquem com Deus.